Uma pergunta sobre o parto, o modo como você nasceu, num livro de carreira saudável. Vamos lá? Bem-vindo, bem-vindo. Eu sou Rebeca Toyama. Estamos aqui nos 7 minutos, cujo o tema é Mundo do Trabalho. Pauta de hoje, carreira saudável. Estamos na página 52 do livro. Sim, a gente está comentando a ferramenta A Origem. E por que todas aquelas perguntas? E estamos no capítulo 2, que chama De Onde Eu Vim. Como é importante a gente saber de onde a gente veio, para a gente saber como a gente funciona. E vamos lá. A pergunta que eu li aqui na abertura, por que uma pergunta sobre o parto, o modo como você nasceu, no meio de uma ferramenta que chama Origem? Vamos lá. Embora a literatura acadêmica já tenha realizado pesquisas sobre a influência do parto no comportamento das pessoas, minha intenção aqui é mostrar que nosso comportamento é moldado desde que nascemos, começando pelo parto. Durante a sessão, provoco várias reflexões sobre o tema, e o mais interessante é que meu cliente depois passa a ter mais interesse pela forma com que as pessoas ao seu entorno se comportam, sejam elas líderes, liderados, colegas e até mesmo familiares. Isso chega até a ser divertido. Então, era um assunto que passava em branco, ninguém pergunta para o outro como é que ele vê o mundo. E aí, a pessoa tem todo o aprendizado quando ela olha para isso, e aí ela começa a perguntar para outras pessoas. E aí ela mesma começa a entender como isso funciona. Eu vou repetir a minha experiência com a forma que eu nasci. Então, se você não assistiu, estamos talvez a 3 ou 4 episódios anteriores. E aí eu conto como eu nasci e falo sobre a minha personalidade persistente ou teimosa, de uma pessoa grande de 1,48 m, da forma que eu me relaciono com notas e testes, enfim. Então, é muito sobre a forma que eu vim. E isso também me ajuda a entender a forma que a minha filha mais velha veio. Também veio de fórceps, foi um parto complicadíssimo. E hoje, quando eu vejo algumas coisas acontecerem com ela, eu falo, nossa, e foi assim também no parto. Em silêncio eu digo, porque eu falo que pai e mãe tem que tomar muito cuidado com o que se fala, mas eu falo, olha só, bem parecido com o parto. E aí vem o caçula, que aí veio de um parto totalmente diferente. Minha filha veio de fórceps, o caçula até por uma gestação muito delicada, quase perdi o Davi, fiquei lá chocando ele durante meses, para ele não fugir. Eu fico olhando o jeito dele e eu falo, olha, também tem muito a ver. Embora ele ainda tenha 11 anos, as observações não são tão profundas, mas é muito interessante a gente ter essa compreensão. Bom, e aí faça a sua. Ai, mas eu não sei. Aproveita, pergunta para a família como é que você veio. Isso vai trazer grandes aprendizados. Mas vamos agora para a página 53. Por que uma pergunta sobre quem escolheu o seu nome? Vamos lá. Algumas tradições afirmam que quem escolheu nosso nome é a pessoa que tem pistas sobre o nosso propósito e missão neste mundo. No meu caso, minha mãe escolheu meu nome e ela sempre quis que eu fosse médica. Rebeca tem origem hebraica e significa aquela que une, que forma laços. E hoje eu vejo quanto este significado reflete o que faço no meu trabalho e com o meu propósito de vida. Unir as pessoas a seus talentos e propósito, atuando como uma médica de almas. Essa pergunta me ajuda a abrir um diálogo com os meus clientes sobre a influência das expectativas de nossos pais em nossa vida, não apenas na parte profissional. Eu podia ter escolhido trabalhar com alguns personagens fictícios. Eu não poderia, claro, expor os meus clientes, até porque, assim, eu atendo pessoas muito estratégicas no mundo dos negócios aqui no Brasil. Então, também não poderia expor. Então, eu falei, tá bom, eu vou aplicar as ferramentas em mim mesma, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito. Eu aplico as ferramentas, desenvolvo as ferramentas, aprimoro as ferramentas, mas eu nunca tinha aplicado em mim mesma. Então, foi muito gostoso. Eu fui me aplicando aqui as ferramentas. E minha mãe, que trazia o milagre da vida, ela trazia a questão de eu ser médica. Imagina, não ia conseguir ser médica.
Mas conto no livro e já falamos aqui em episódios anteriores que eu me vi como médica de almas. Eu não quero que as pessoas sofram com as suas carreiras, eu não quero que as pessoas sofram com o trabalho, com as relações profissionais. Não, eu quero trabalhar o quê? Carreira saudável, olha o nome do livro. E essa questão do une, do liga, a tônica do nome Rebeca, em hebraico, que une, que liga, é isso. A todo momento estou ligando pessoas ao propósito dela, reconectando pessoas aos valores e talentos dela. Mas aqui, qual é a origem, qual o significado que você observa ter seu nome? Que também não tem uma verdade absoluta. Eu posso ter uma Rebeca me assistindo e ela tem uma percepção totalmente diferente. Por isso que não é só sobre o que Rebeca em hebraico significa. É sobre o que minha mãe, que escolheu meu nome, deu sentido para aquele nome. Bonito isso, né? Eu gosto dessa parte, gosto bastante. E quando eu era pequena, eu queria chamar Patrícia. Eu odiava chamar Rebeca. Porque as crianças menores não sabiam pronunciar, tanto que meu apelido era Cacá. Meu pai me chama de K até hoje. É o único ser humano do mundo que me chama de K. Porque vem de Cacá, que era como eu sou mais velha das duas famílias, como meus primos me chamavam, que Rebeca era uma coisa tão estranha. Eu estudava num colégio com 6.000 alunos, só tinha eu de Rebeca. Hoje, não, temos até uma medalhista, enfim, Rebeca, mas na época eu não gostava. Mas depois eu fiquei muito feliz com o meu nome, entendi. E aqui a provocação é que você também entenda a relação do seu nome com a tua vida profissional. Mas, enquanto isso, você faz as suas reflexões, pode compartilhar aqui comigo nos comentários. E se gostou, compartilhe este episódio com outras pessoas também. Vou finalizando aqui, desejando que você tenha, sim, uma carreira saudável, pois uma liderança sustentável começa por uma carreira saudável. Te vejo amanhã.